Por séculos, a Igreja cristã foi uma das maiores vozes de oposição ao controle de natalidade. Este é um capítulo da história que ninguém conta. De forma unânime, pastores e teólogos viam o controle de natalidade como algo perigoso, antiético e até mesmo assassino. Já no século XVIII, um famoso autor, Daniel Defoe, escreveu um livro dizendo que evitar filhos por meios artificiais era um tipo de assassinato intencional. Para ele, impedir a concepção de uma criança era algo tão grave quanto praticar um aborto. E não era somente ele. Todos os teólogos da época viam ter muitos filhos como uma bênção, como motivo de alegria. Mas com o passar do tempo, isso começou a mudar. A partir do século XIX, com a influência de Thomas Malthus, surgiram teorias alarmistas sobre superpopulação, o que nós chamamos de malthusianismo. Malthus dizia que a pobreza e a miséria eram inevitáveis, pois a população crescia mais rápido do que a capacidade de produzir alimentos. E nisso, o medo da superpopulação cresceu e ele não cresceu sozinho. Juntamente veio o movimento de eugenia e o controle de natalidade. Uma pesquisa realizada pela higienista Mary Stopes revelou que a metade do clero anglicano praticava coito interrompido ou usava preservativo. No início do século XX, enquanto que no púlpito eles condenavam a contracepção, dentro de casa eles já praticavam o controle de natalidade. Então, em 1930, esses mesmos bispos realizaram a perturbadora Conferência de Lambeth. E então, quase 2000 anos de história de cristianismo, foi a primeira vez que uma igreja aprovou o controle de natalidade. E, gente, todas essas informações que estou trazendo aqui vêm do livro que eu recomendo muito, que é o 12 Não É Demais, do Randall Heckman. Esse livro, ele vai mostrar todo o desenrolar da história, principalmente a partir do século XIX, com Thomas Malthus, até o final do século XX, com a aprovação do aborto generalizado. E o mais interessante é que ele vai mostrar que o medo da superpopulação não ficou restrito ao controle de natalidade. Aos poucos, o argumento que o mundo estava cheio demais também foi usado para justificar o aborto em larga escala. E, gente, esse livro, ele demonstra, ele comprova uma coisa que eu venho falando aqui há muito tempo, que há uma ligação umbilical entre o controle de natalidade e o aborto. E não foi à toa que nesse período muitas denominações evangélicas abraçaram quase que automaticamente o controle de natalidade. E, meus irmãos, sabe o que é mais chocante de tudo isso? Que muitas dessas denominações passaram a suavizar até mesmo o aborto. E esse é um dos sintomas, que se a igreja cede na raiz, mais cedo ou mais tarde, os frutos podres irão aparecer. E o que tudo isso nos mostra? Que a mudança cultural e teológica em relação ao controle de natalidade não foi fruto de uma revelação, de uma nova revelação bíblica, mas sim de pressão de movimentos que nada tinha a ver com o cristianismo. Então, meus queridos, vou deixar um recadinho para vocês. Antes de vocês saírem por aí defendendo o controle de natalidade, conheçam e estudem boas literaturas. E eu fico por aqui, que Deus abençoe você e até a próxima!